Então, se de fato nós dessemos ouvidos àquilo que vem da nossa alma, aquilo que vem do nosso coração, nós certamente teríamos em nós mesmos um outro ver sobre o mundo das relações, sobre aquilo que está estabelecido. Como que podemos criar essa força interior e não ficar sujeito a isso que faz essa pressão sobre nós? Por que facilmente nós somos vencidos por essa massificação de informação? Por que não damos ouvido à nossa intuição? Na maioria das vezes, nós só vamos recordar de que poderíamos ter tomado um caminho diferente quando aquele conflito se tornou algo quase que intransponível dentro de nós. Puxa vida, por que eu não dei ouvidos? Eu poderia ter feito diferente. E agora já é quase um processo irreversível. Agora já me envolvi. Agora já estou imerso nessa decisão, nessa escolha errada, nessa escolha equivocada. E aí, para sair daquilo é muito mais difícil. Se tivéssemos feito a escolha correta lá atrás, não estaríamos imersos nesse conflito interno, nesse conflito mental. Então, devemos desenvolver em nós mesmos uma vontade consciente, uma força necessária através da sabedoria da nossa alma. Devemos dar ouvido à nossa intuição. A nossa intuição, ela é a sabedoria da alma. É a sabedoria que vem direto da nossa verdadeira consciência, que vem do nosso pai interno, da nossa mãe interna, que vem direto da fonte. A gente já comentou aqui em outros momentos, chega até nós as informações, chega até nós o amor, chega até nós novos recursos, mas nós não damos ouvidos. E essas informações, quando chegam até nós, devido ao nosso estado psicológico que nos encontramos, nós relegamos isso. Dizemos que isso não é verdadeiro, que isso não é real. Por quê? Porque as ferramentas de controle que estão aí estabelecidas dizem que não é para darmos ouvidos. E nós damos ouvidos ao veículo de comunicação e de massificação e de controle, quando deveríamos dar atenção à nossa alma, quando deveríamos dar atenção à nossa intuição. Não esqueçamos, o nosso templo-coração está conectado ao templo-coração do planeta Terra. O coração do planeta Terra está conectado ao templo-coração do Sol. O templo-coração do Sol está conectado ao templo-coração do Sol Central. O templo-coração do Sol Central está conectado aos sóis espirituais. E por trás de tudo isso está a fonte, está a nossa verdadeira consciência. Então, como é que pode uma informação vindo direto da fonte até nosso templo-coração e de uma forma intuitiva nos guia, nos impulsiona a um novo caminho e nós não damos ouvidos? Nós preferimos ouvir as ferramentas de comunicação em massa que massificam uma informação
manipulando o nosso comportamento, as nossas decisões, as nossas escolhas. Por que nós damos ouvidos àquilo que vem de fora e não àquilo que vem da nossa alma, que vem de dentro? Obviamente, já falamos profundamente aqui da necessidade de purificar a nossa alma, de purificar a nossa mente, purificar todo o nosso ser, purificar nosso templo-coração. Esses quadros mentais, essa fala na nossa mente, nada mais é do que um produto dessas impressões que recebemos, que vêm através desses veículos, né, que interferem sobre as nossas decisões. Porque tudo que entra através dos nossos sentidos, ele plasma em nós. Essa ferramenta, esse corpo, ele é refém disso. O nosso corpo é como se fosse uma massinha de moldar. Aonde a massinha encosta, ela fica impresso na massinha aquela superfície onde ela tocou. Né? E a informação era externa, a impressão era externa. O molde é externo. Eu vou lá e pego a massinha e encosto nesse molde. Tiro a massinha, aquilo que estava aqui ficou impresso aqui. Ficou impresso na massinha. Então, nosso corpo é exatamente a mesma coisa. Todas as informações que chegam através dos nossos sentidos imprimem em nós essa informação. Deixa impresso. E nós passamos a nos comportar através daquela impressão que recebemos. Mas essa impressão ela veio através dos sentidos fisiológicos. Ela não veio da nossa alma. Então, o fato de nós termos nascido e nos desenvolvido, né, dentro desse contexto do mundo das impressões, recebemos a impressão, ficamos estampados e somente nos relacionamos com o mundo através dessa estampa, né? Nós não damos ouvido à nossa alma, não damos ouvido à nossa intuição. E obviamente que essa impressão que chega de fora diz que não devemos dar ouvido ao nosso templo-coração. Não devemos dar ouvido à nossa intuição. Porque essa impressão que chega de fora, ela faz o quê? Ela estabelece um sistema de controle sobre nós mesmos. Porque quem causa essa impressão sobre nós, eles sabem que a informação que vem direta da nossa alma, que vem direto através do nosso templo-coração, ela é a verdadeira sabedoria. Ele é o verdadeiro conhecimento. Ela é a verdadeira gnose. Então, eles sabendo disso, eles vão fazer todo o possível para que nós fiquemos refém o quê? Das impressões. Então, quanto mais eles imprimirem em nós, nessa massinha, imprimir em nós vários tipos de impressões em que impeça nós de darmos atenção ao nosso templo-coração e à nossa intuição, mais eles vão fazer. E sempre e quando alguém começa a se libertar dessas impressões, começa a expurgar, começa a apagar, começa a eliminar essas impressões que já recebeu, que é eliminar esse lixo psicológico, eliminar todas essas impressões mentais, essas criações mentais. Essas impressões são as criações mentais. Quanto mais eles perceberem que alguém está tentando fazer isso, mais as pessoas são atacadas. Aquilo que a gente diz, que somos atacados pelo baixo astral, somos atacados por consciências inferiores, somos
controlado por seres que têm uma consciência inferior, que apenas se alimenta de nós, da nossa energia, do nosso sangue, do nosso corpo. Eles não querem que nós demos ouvido à nossa consciência. Então, sempre quando alguém começa a se libertar, né, dessas impressões, essa pessoa ela vai ser atacada. Por quê? Porque se ela começa a se libertar e começa a se conectar cada vez mais com a sua alma, cada vez mais com a sua intuição, com o seu verdadeiro ser, com a sua verdadeira consciência, se conectar cada vez mais com a fonte, ela vai trazer informações para os outros irmãos em que eles também devem fazer o mesmo caminho. Então esses seres, esses mestres, esses irmãos, são atacados violentamente. Jesus o Cristo, o que aconteceu com ele? Vamos lembrar dele. Vamos lembrar dele. O que aconteceu com ele? Né? Se não foi isso. Ele veio trazer a boa nova. Ele fez o trabalho sobre si mesmo. Ele se revolucionou. Ele eliminou todo o lixo psicológico. Foi tentado lá no deserto, lembra? E por que o diabo não conseguiu vencer ele? Porque não tinha mais nada que entrasse em ressonância interna. A mente, a alma de Jesus o Cristo estava limpa, estava purificada. Recebia tão somente, né, e dava atenção somente a quem? Ao Pai que mora em secreto. A sua verdadeira consciência. E ele foi violentamente atacado. Todos nós já sabemos dessa história. E tudo que ele foi, e tudo que ele veio fazer foi, né, dizer: purifiquem a sua alma, libertem-se. Mas quando ele fala em libertar-se, ele não está falando de você se virar contra o teu verdugo, né? Ele não está falando para que você se rebele contra o teu acusador. Ele não está falando para você se rebelar contra os sistemas de controle. Ele não está falando para que você promova uma guerra. Ele não disse em momento nenhum para você ir lá e destruir o sistema de governo. Ele não falou para ninguém atacar esses sistemas aí que estão estabelecidos. Pelo contrário, ele falou: se alguém te der um tapa numa face, dê a outra face. Mas as pessoas não compreenderam isso. Acharam que isso era submissão. Acreditaram que isso era uma submissão. Não. Ele estava falando exatamente de você eliminar de dentro de você o sistema de controle. Se rebelar contra você mesmo, expurgando de dentro de você os sistemas de controle, quem ataca você, quem controla você, quem manipula você. Que são quem? As nossas impressões mentais, as nossas criações mentais. Aquela impressão que a massinha recebeu. É para eliminar essa impressão. Foi isso que ele veio ensinar. Por que os apóstolos se rebelaram contra ele? Mas, mestre, você vai ser então o nosso novo rei. Por que você está aí se deixando levar pelo Calvário? Você não deve deixar-se ser morto. Nos guie que nós vamos levantar a espada contra esse governo. Não compreenderam? Não compreenderam? Não compreenderam. É eliminar a Matrix de dentro de nós. É eliminar as impressões que estão aqui na nossa psique.
eliminar a impressão que está onde? Que está lá na massinha. Eliminar isso. Quando nós eliminamos o nosso julgador interno, quando nós eliminamos aquele que viola os nossos direitos, aquele que viola a nossa consciência, quando nós eliminamos dentro de nós essa matrix interna, tudo que sobra é o quê? A sabedoria da nossa alma. É servir ao nosso real ser. É servir a Deus, a fonte. É expressar a nossa intuição. Não temer a morte. Então, quando nós convidamos os nossos irmãos para que faça essa limpeza interna, ela tem um fundo de verdade nisso. Porque essa mesma verdade que eu estou convidando vocês aqui, esse trabalho que eu estou sugerindo, que eu estou convidando vocês a realizarem sobre as suas almas, sobre o seu corpo, sobre a sua mente, eliminando, expurgando todo esse lixo psicológico através do infinito amor e poder da nossa divina Mãe interna, desse fogo sagrado que purifica a nossa alma. Eu estou comunicando a mesma verdade que Jesus, o Cristo, comunicou lá atrás. E que ficou estabelecido porque ele nunca foi embora. O Cristo nunca foi embora. Ele veio para cá e estabeleceu essa possibilidade para as nossas almas. Mas somente aquele que fizer o trabalho sobre si mesmo vai ser digno da consciência e manifestação do Cristo em sua alma. Aquele que não fizer esse trabalho sobre si mesmo vai ficar refém do quê? Da catalogação de informações. Vai se manter aonde? No conflito. Vai sustentar o conflito. Então não devemos mais continuar alimentando os conflitos. Não devemos mais continuar alimentando essas impressões. Devemos expurgar isso da nossa mente, expurgar isso da nossa alma. Já entregamos as informações necessárias para esse trabalho ser feito. Nós devemos abandonar esse conhecimento subjetivo, essas informações subjetivas. Nós devemos manifestar a sabedoria em nossa alma, manifestar a intuição da nossa real consciência, do nosso Pai interno. Vamos fazer a vontade de Deus, do nosso Pai interno, da nossa verdadeira consciência. Então é urgente que nós compreendamos essa necessidade. É urgente.